Então, como eu te disse, a nossa estratégia começa lendo a coletânea dos textos motivadores, tá? É essencial que você faça isso. Muitos estudantes reclamam que às vezes as propostas chegam carregadas de textos muito grandes e que são cansativos. Mas deixa eu falar, gente, é impossível você fazer uma boa redação sem que você leia a coletânea. Ela está ali para te dar um norte do que você precisa fazer. Então, não dá para passar batido sobre os textos de apoio, viu? É preciso, sim, que você leia os 4, 5 textos que vierem dentro da proposta, acompanhando essa proposta. E por que é tão necessário fazer isso? Ora, gente, cada texto de apoio, ele vai te dar um direcionamento para cada parágrafo, é isso mesmo. Né? Se você não tinha percebido antes, a coletânea dos textos de apoio, elas podem se elucidar as ideias que são necessárias em cada parágrafo. Vamos esclarecer de melhor forma isso. Pega o texto de apoio número 1. Você pode até mesmo começar a fazer esse exercício a partir de agora, tá? Vamos pegar uma proposta qualquer, vamos pegar o texto de apoio número 1. Observa que dentro do texto de apoio número 1, que eu te digo aqui que conduz a tua introdução, você tem ali algumas ideias possíveis de serem problematizadas, possíveis de serem contextualizadas, possíveis de serem alavancadas aí como teses. Não estou te falando aqui que você deve copiar o texto de apoio, porque evidentemente a essa altura do campeonato você já sabe que isso não pode. É contra a regra, viu, Arnaldo? Então, o que é que eu devo fazer? Eu posso interpretar essas informações que o texto de apoio traz até mim a meu favor. Então, lê a coletânea, tá? E vai retirando as informações principais que estão ali dentro. O primeiro texto, ele te serve de base para a tua introdução. Os textos do meio, tá? Eles vão te ajudar a ter um norte em relação ao teu desenvolvimento, à tua argumentação. Já o último texto, evidentemente, ele pode aí elucidar de que maneira a proposta de intervenção deve ser articulada. Então, viu? Repetindo. Texto 1, introdução, os textos do meio, a argumentação, e o último texto, ele pode te ajudar a, de repente, a interceder em relação a esse problema, intervir nesse problema, tá? Então, é preciso que você sim leia a coletânea sob um olhar crítico, tá? A segunda coisa a se fazer também trabalhando os textos motivadores, gente, é a nossa técnica de cabo de força. O que é isso? Você já ouviu falar nisso? Talvez não, né? Até porque é uma técnica que a gente começou a usar no ano de 2017, creio eu, no cursinho Superação aqui em Cametá, que é o cursinho que é a minha marca, tá? Então, vamos lá. O que é esse cabo de força? Lembra da importância de ler os textos de apoio? Pois bem, lá dentro, no momento da sua leitura, vamos fazer aquele nosso velho exercício de marcar as palavras mais importantes do texto? Isso mesmo. Dentro dos 4, 5 ou quantos forem os textos de apoio apresentados a você numa proposta, marque ali, circule, faça bolinha, faça estrelinha, simplesmente dê um traço, circule 10 palavras importantes, 10 palavras ou expressões. Eu não estou falando de frases, viu, gente? Estou falando de palavras ou expressões importantes dentro do texto, que você considera importantes dentro do texto, que façam sentido, tá? Então, você vai lendo o texto de apoio e vai marcando essas palavras, tá? No total de toda a coletânea, você marca 10 palavras, 10. Depois, leia essas palavras isoladamente. Esse exercício vai te dar um direcionamento do que o tema realmente vai falar e deve falar. O que é que você deve abordar durante a tua redação?
Então, por isso é chamado de cabo de força, porque ele vai dar força para que você consiga, sim, orientar o teu texto. E aí a gente sai daquela zona de risco, tanto na leitura do texto de apoio, tá? Na leitura da coletânea, quanto fazendo cabo de força, a gente sai daquela zona de perigo que é tangenciar o tema, falar superficialmente sobre ele, e 2, que é muito pior, que é a fuga ao tema, tá? Então, é necessário que você olhe o texto de apoio entendendo que cada texto vai trazer um direcionamento de parágrafo para mim. E 2, fazendo cabo de força, que é onde eu vou delimitar o caminho que eu vou percorrer durante a minha escrita, durante a minha redação, durante a trajetória do meu texto dissertativo argumentativo. Beleza? Dica 1, lê a coletânea. Dica 2, faz o cabo de força. Dica 3. Existem também, nessa compreensão do que é necessário trazer para cada parágrafo, existem algumas perguntas que você pode fazer à proposta. E essas perguntas, elas vão, após uma seleção, servir para que você consiga trabalhar e organizar de maneira assertiva aquelas ideias que parecem totalmente desarticuladas para ti. Então, nada de ficar nervoso, tá? Vamos colocar no papel. Vamos fazer as nossas perguntas, tá? Pergunta 1. A tua proposta de redação, o teu tema, é possível de ser visualizado em algum fato histórico? Em algum livro da literatura? Em algum filme, em alguma novela? Em alguma história em quadrinho? Naquela tua série que você está acompanhando aí no Netflix, para quem é ligado, né? Então, vamos pensar na mídia em geral, né? Filme, novela, série. Esse tema que a gente está trabalhando, você consegue visualizá-lo em alguma situação concreta dentro dessa perspectiva que eu listei aí para ti? Fato histórico, na literatura, na novela, numa série, num filme, numa história em quadrinho? Sim, você lembrou de algo relacionado à proposta? Beleza, anota aí. Tá, 2ª pergunta. Esse filme, essa novela, esse livro, esse fato histórico que você lembrou, né? Ele demarca uma realidade fictícia, uma realidade histórica, né? Uma realidade literária. E esse fato que está ali na série, na novela, no filme, no livro, no momento histórico, ele é possível ser problematizado? Ele está presente na realidade? A tua proposta condiz, pode ser relacionada com um desses elementos anteriores? Sim, beleza, vamos estabelecer uma relação. Então, essas 2 perguntas, elas podem te orientar na produção de uma introdução, que é quando você vai apresentar o tema, tá? Então, na hora de apresentar o tema, é importante que você faça uma contextualização, que você busque um fato externo à proposta e que você depois consiga relacioná-lo aí a uma realidade e consiga demonstrar, através dessa relação, uma ideia de que a tua proposta realmente, aquele tema realmente, no momento, ele é nocivo para a sociedade brasileira, né? Dentre tantos problemas que a gente tem, na hora que você recebe a sua prova de redação, a sua coletânea de textos, a sua proposta de redação, naquele momento você tem que entender que aquele problema é o mais nocivo, é o mais importante e que merece atenção, tá? Então, nós vamos fazer essas perguntas para a introdução. Depois, vamos pensar numa relação de causa e consequência, né? Você listou ali na introdução de onde é que vem esse problema, de onde ele está sendo originado. Então, você já tem teses.
tá? Então, agora nós vamos discutir. Dentro daquela proposta, sistema carcerário brasileiro, os desafios do sistema carcerário brasileiro no Brasil, por exemplo, né? O que é que condiciona esses desafios? Por que eles existem? Aí nós vamos pensar, será problema na legislação? Será problema de política pública? Né? Então, se é problema de política pública ou se é problema de legislação, quais as consequências para a sociedade quando a gente se encontra diante desse desafio? Então, nós vamos começar a organizar essas ideias para a argumentação. Lembrando que na argumentação eu vou dar um ponto de vista, eu vou opinar, né? Eu vou ter que discutir a problemática e também vou precisar dar base para as minhas ideias através de um argumento de autoridade, por exemplo, tá? Então, esse argumento de autoridade é quando você lembra aí de citações, quando você lembra de exemplos, quando você lembra de pesquisas, de dados estatísticos, tá? Então, essas perguntas elas vão sendo articuladas e feitas à tua coletânea. Por último, né, dentro dessa proposta de perguntas premium, nós vamos também pensar o que foi que eu listei como problema? O que foi que eu argumentei? Então, pensando sobretudo na minha tese, eu vou tecer a minha proposta de intervenção, tá? E na minha proposta de intervenção, eu devo me perguntar como eu posso resolver esse desafio. E aí eu vou chamar, né, as instâncias, as esferas sociais para ajudar, vou descrever que ações são necessárias, por meio de quê, qual é o modo de resolver, vou detalhar tudo isso. Em uma outra aula a gente conversa muito melhor sobre intervenção. Hoje a gente está falando de planejamento. Então eu vou basicamente perguntar: onde é que eu visualizo esse tema na sociedade? Algum filme, alguma novela, algum livro faz com que eu rememore esse tema? Quais as causas, quais as consequências de toda essa problemática para o desenvolvimento do país? Desenvolvimento em todos os sentidos, não só social, tá? E por último, de que forma eu posso intervir nessa problemática? A última etapa da dica de hoje é fazer a seleção dessas ideias, que é você entender que você precisa organizar as suas ideias de acordo com a estrutura do teu texto. Então, não dá para fazer a proposta de intervenção, colocar de que forma você vai resolver o problema no início do teu texto, né? Vamos pensar, vamos raciocinar. Não se resolve o problema antes mesmo de tê-lo, né? Não se resolve um problema antes de tê-lo. Então, a gente precisa organizar. Primeiro, nós vamos visualizar a temática no início do nosso texto, problematizar, lançar a mão das nossas teses. Depois, na argumentação, a gente vai discutir essas teses e, por último, a gente vai intervir sobre elas, tá? Então, planejar o texto é isso. É você pensar, é você organizar as suas ideias antes mesmo de escrever o seu texto oficial, tá? Então, essas foram as nossas 4 dicas de hoje. Espero que vocês compreendam que o planejamento do texto é importante e é definitivo para que você alcance uma boa nota. E continue nos seguindo, continue se inscrevendo no canal, curtindo, dando like para que a gente chegue muito longe e que assim a gente consiga ajudar muito mais pessoas. Tchauzinho, bebês!